Puff Daddy está sendo acusado de ter abusado, ameaçado e coagido mulheres, e também por ter criado uma organização criminosa usando sua grande influência na indústria da música, que estaria envolvida em trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso e suborno. Ele se declarou inocente das acusações, porém ele foi preso e o juiz negou fiança, depois que promotores argumentaram que ele era uma ameaça à comunidade. Seu nome verdadeiro é Sean Combs, mas também é conhecido como Puff, Puff Daddy, P. Diddy, Love e Brother Love. Ele dominou o hip hop na década de 1990, mas sua carreira foi marcada por controvérsias. E claro que aqui você terá a linha do tempo de toda essa história, desde a sua carreira até suas acusações. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com esse caso que está explodindo em todas as mídias do mundo inteiro. Antes de eu começar contando essa história, trazendo a linha do tempo e esclarecendo o que de fato aconteceu, não se esqueça de fazer parte aqui do Caixa de Pandora e para isso basta você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você não perder nenhum detalhe das histórias mais intrigantes e polêmicas que desvendamos aqui neste canal. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também adoram casos e mistérios. E também considere se tornar um membro do meu canal, que é uma forma de apoio no meu trabalho. Não se esqueça também de deixar um comentário aqui embaixo, você me ajuda muito no engajamento e eu quero saber também a sua opinião sobre o caso, então deixa aqui que eu vou comentar junto com vocês tudo que eu achei dessa história e para ficar por dentro de tudo o que acontece nos bastidores, me siga também na rede social que estará aqui na tela. E lá eu anuncio sempre quem será o convidado do PandoraCast da semana. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Conhecido como Puff Daddy, Sean Combs nasceu em Harlem e foi criado em Mount Vernon, em Nova York. Sua mãe Janice era assistente de professora, enquanto seu pai Melvin era um ex-membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Porém, depois, ele começou a trabalhar para o traficante Frank Lucas, que mais tarde inspirou o filme American Gangster. Em 1972, o Melvin, o pai do Puff Daddy, foi baleado em seu carro durante uma venda de substâncias. Na ocasião, se confundiram e acharam que ele era um informante da polícia, e por isso ele teve a vida tirada. Já o Sean Combs, também conhecido como Puff Daddy, tinha apenas 2 anos nessa época, e ele só foi entender o que de fato aconteceu com seu pai anos depois. Ele então foi criado por sua mãe e sempre amou rap. Ele também jogava futebol no time da escola, e quando adolescente ele participou de videoclipes de artistas como Diana Ross e Fine Young Cannibal. Seguindo o exemplo da sua mãe, que trabalhava em vários empregos para sustentar o Sean e também a sua irmã Keisha, ele também trabalhou em 6 rotas diferentes de entrega de jornais. Isso antes de se matricular para estudar administração de empresas na Universidade de Howard. Eu vou me referir a ele como Sean aqui, que é o nome verdadeiro dele. E na universidade, ele era conhecido por dar festas luxuosas, algumas das quais atraíam mais de 1000 convidados. Em uma das festas que ele deu, ele contratou grandes personalidades da música para tocar. E com isso ele chamou a atenção do fundador da Uptown Records, o André Arrel. E o André o chamou então para fazer estágio na sua gravadora. E então o Sean acabou abandonando a universidade para trabalhar nessa gravadora em tempo integral. E logo ele começou a orientar as carreiras de grandes artistas, como a Mary J. Blige e a Jodeci. E a primeira tragédia envolvendo seu nome aconteceu em 1991. Isso aconteceu quando ele promoveu um jogo de basquete de celebridades seguido de um show no City College de Nova York. Quase 5.000 pessoas apareceram no ginásio para acompanhar o show, porém ali só tinha capacidade para 2.730 pessoas. Para acessar o show, as pessoas quebraram a porta de vidro que dava acesso ao saguão do ginásio e a multidão correu para o saguão e desceu uma escada que levava até o ginásio. Porém, as portas que davam acesso abriam para dentro e não para fora. E com isso, as pessoas que chegaram ali primeiro na porta foram esmagadas. 9 pessoas morreram esmagadas nesse incidente e outras 29 ficaram feridas. Um inquérito no gabinete do prefeito de Nova York citou o Sean, alegando que ele havia contratado seguranças inexperientes para esse evento.
Porém, a defesa argumentou que ele não era responsável pela segurança do evento e, no fim, nenhuma acusação criminal foi apresentada por essa tragédia. Porém, os familiares das vítimas entraram sim com o processo e o caso foi resolvido por 3,8 milhões de dólares, dos quais o Sam pagou 750 mil dólares. No final dos anos 90, o Sam, enquanto estava trabalhando na Uptown Records, contratou o rapper do Brooklyn chamado Christopher Wallace. E esse rapaz ficou conhecido como Biggie Smalls ou então Notorious Big. E então o Sam começou a trabalhar no álbum de estreia desse rapper. Porém, nessa época, a amizade entre o Sam e o dono da gravadora, entre o André Arrel, acabou e ele acabou sendo demitido. Ele então, como retaliação, criou sua própria gravadora, chamada Bad Boy Records, e levou o Big junto com ele. O álbum de estreia desse rapper foi aclamado como um clássico do rap de todos os tempos, vendendo milhões de cópias. O Sam então rapidamente expandiu o elenco da sua gravadora, lançando vários álbuns de sucesso. E então, em março de 1997, o rapper Biggie Smalls teve a vida interrompida aos 24 anos. Isso aconteceu em Los Angeles enquanto Biggie cumpria algumas agendas para divulgar o seu álbum. Saindo de uma festa, quando o carro do Biggie parou em um sinal vermelho, um carro Impala preto parou ao lado dele. O motorista do Impala era um homem não identificado vestido com terno azul e gravata borboleta. Ele então abaixou a janela, sacou uma pistola de aço azul 9mm e atirou no carro do Biggie. 4 balas o atingiram. Ele foi levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Esse crime nunca foi resolvido, mas foi ligado à rivalidade entre os rappers da Costa Leste e da Costa Oeste. Outro crime que aconteceu um ano antes e hoje está sendo falado que o Sam foi o mandante foi o crime contra o rapper Tupac Shakur. Novos documentos judiciais alegam que o Duane Davis, o homem acusado por esse crime, que aconteceu em Las Vegas em 1996, envolveu o nome do Sam no crime. Acontece que na época o Sam estava com uma rixa contra a gravadora Death Row Records, que era onde Tupac gravava. O Duane Davis, o homem contratado, disse aos investigadores que o Sam disse a ele o seguinte: "Eu daria qualquer coisa pela cabeça daquele cara", se referindo ao dono da gravadora rival. No dia em que o Tupac Shakur teve a vida tirada, ele estava no carro junto com o dono da gravadora, e o crime teria custado $1 milhão. Tudo isso foi falado para a polícia em 2009 pelo próprio Duane Davis, mas por algum motivo a investigação contra o Sam não foi para frente. E aparentemente a motivação do crime era tirar a vida do dono da gravadora. Porém, quem foi a vítima foi o Tupac Shakur. E com o passar dos anos, a Bad Boy Records se tornou uma das gravadoras mais importantes do rap. Além dos seus próprios lançamentos, artistas como Mariah Carey e Jennifer Lopez também pediam ao Sam para remixar suas músicas, esperando ali uma pitada de credibilidade com hip hop. Porém, teve mais problemas envolvendo o Sam. Em maio de 1999, ele foi preso sob suspeita de agredir o executivo da Interscope Records, após um desentendimento sobre um videoclipe. Ele se declarou culpado e foi sentenciado a uma aula de controle de raiva que durou um dia, e ainda no mesmo ano ele foi acusado de porte ilegal de arma, quando a polícia encontrou 2 armas de 9mm em seu carro. Isso aconteceu depois de uma briga em uma boate. A polícia foi chamada, foi dar uma verificada no carro dele e ali encontrou as 2 armas ilegais. Nessa ocasião, o Sam e a Jennifer Lopez, que era sua namorada na época, foram presos. O Sam depois foi absolvido de todas as acusações e a Jennifer Lopez não foi acusada. O Sam e a Casey Ventura tiveram um relacionamento por mais de uma década. Em 2005, a cantora Casey, com então 20 anos, fez sucesso nas boates da Alemanha. Depois disso, o Sam pediu que ela se juntasse à gravadora dele para um contrato de 10 álbuns. E logo eles começaram um relacionamento que durou de 2007 até 2018. Na época, ela estava ali na casa dos 20 anos e ele tinha 37 anos. A Casey, em dezembro do ano passado, alegou que durante os 10 anos de relacionamento, ela foi abusada e espancada pelo Sam. De acordo com a denúncia, o Sam a contratou para sua gravadora,
e depois passou a dar substâncias e álcool a ela, para que ela se tornasse vulnerável, fazendo com que ela caísse em vícios que controlaram a sua vida. Ela também rotula o Sam como agressor doméstico que batia e a chutava com muita frequência. Ela falou que já deixou os olhos dela roxos, já deixou hematomas e tirou sangue dela. Ela também afirmou que muitos desses incidentes foram testemunhados pela rede tremendamente leal do Sam, que não estavam dispostos a fazer nada para impedir a violência. Então ela falou que sofria tudo isso na frente de muitas outras pessoas, amigos e conhecidos do Sam, mas como todos eram muito leais a ele, não a ajudavam em nada. Ela falou também sobre festas conhecidas como freak-offs, onde acontecia orgias em meio ao uso de substâncias, e essas festas duravam dias. Nessas festas é dito que o Sam coagia as mulheres a terem relações com outros homens e depois as filmava para o seu próprio prazer. Ela falou que o Sam dirigia as freak-offs em hotéis de luxo ao redor do país. Eu digo dirigia porque é dito que ele gravava tudo como se estivesse fazendo um filme ali. Ela falou que ele mandava ela derramar quantidades enormes de óleo sobre si mesma e dizia onde ela deveria tocar nos garotos de programa que ele contratava, e tudo isso enquanto ele filmava. Ela falou que ele tratava aquilo como um projeto artístico pessoal dele, ajustando até as velas que ele usava para iluminar o ambiente de gravação. Já os advogados do Sam apresentaram uma visão completamente diferente dessas freak-offs no tribunal. Eles retrataram tudo aquilo como relações consensuais. O Sam negou as alegações e acusou a Casey de tentar extorquí-lo. O advogado dele alegou que a Casey exigiu $30 milhões sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles. Eles acabaram resolvendo todo esse caso por um valor não revelado um dia após ela ter feito essa denúncia em Nova York. Mas, na verdade, as primeiras alegações de abuso contra o Sam foi de outra namorada dele, chamada Gina. Embora não tenha sido noticiado na época, ela deu uma entrevista a um canal do YouTube onde ela disse que o Sam havia sido fisicamente abusivo e oferecido dinheiro para ela fazer um aborto durante o relacionamento de 5 anos que eles tiveram. Ela disse que o Sam, certa vez, pisou na barriga dela com tanta força que até tirou seu fôlego. E pouco antes de tudo vir à tona, o Sam lançou um novo álbum em setembro de 2023, chamado The Love Album, onde ele fez parcerias com o The Weeknd, com o Justin Bieber e com outros ícones da música. Na mesma época, ele foi nomeado como ícone global no MTV Awards. Em novembro, o álbum dele rendeu sua primeira indicação solo ao Grammy, na categoria de melhor álbum. Porém, ele acabou desistindo de comparecer à cerimônia porque seus problemas com a justiça começaram a se tornar públicos. Nessa época, uma enxurrada de denúncias começou a acontecer. Na mesma semana em que a Casey veio a público falar sobre suas denúncias contra o Sam, mais 2 mulheres se apresentaram com alegações de abuso e também com alegações de agressão que teria ocorrido desde 1991. Em uma queixa registrada em Manhattan, Joy Dickerson Neal o acusou de drogá-la e agredi-la sexualmente quando ela era uma estudante universitária em 1991. Ela também alegou que ele gravou o ataque e distribuiu a filmagem sem o seu consentimento. Outra mulher chamada Lisa Gardner também entrou com documentos no tribunal acusando Sam e também outro homem de coagir ela e sua amiga a ter relações com ele, e isso teria acontecido no início da década de 1990, quando ela tinha apenas 16 anos, e ela conta que dias depois o Sam ficou tentando localizar a amiga dela, com medo de que ela contasse o que havia ocorrido a outra mulher que ele estava saindo na época. E na ocasião ele ficou tão nervoso que é dito que ele apertou o pescoço da Lisa com tanta força que ela até desmaiou. Todos os processos ocorreram durante o prazo que a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York permitia que pessoas que sofreram abuso sexual apresentassem queixas, mesmo após o prazo de prescrição ter expirado na época. Ele negou todas as acusações e seu porta-voz chamou os processos de ganância por dinheiro. E ele também falou que essa lei de sobreviventes adultos estava sendo usada para propósitos impróprios e que as alegações eram completamente infundadas. Porém, as denúncias só pioraram contra o Sam.
Uma quarta mulher entrou com uma ação judicial em dezembro de 2023, alegando que em 2003, quando ela tinha 17 anos, foi traficada e abusada em grupo pelo Puff Daddy e pelo ex-presidente da Bad Boy Records, chamada Harvey Pierre, e também por um outro homem não identificado. Nos autos do processo, a mulher alegou que recebeu grandes quantias de substâncias e álcool antes do ataque e que ela sentiu tanta dor que mal conseguia ficar de pé ou lembrar de como chegou em casa. O juiz do caso decidiu posteriormente que a mulher que entrou com esse processo anonimamente teria que usar seu nome verdadeiro se quisesse prosseguir. E então, em 6 de dezembro, o Sam fez uma postagem em sua rede social dizendo o seguinte, abre aspas, já chega, nas últimas semanas fiquei sentado em silêncio e observei as pessoas tentarem destruir o meu caráter, destruir minha reputação e meu legado. Alegações repugnantes foram feitas contra mim por indivíduos que buscam pagamento rápido. Deixe-me ser absolutamente claro, eu não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão sendo alegadas. Eu lutarei pelo meu nome, minha família e pela verdade. Fecha aspas. E aí, em fevereiro desse ano, 2024, o produtor musical chamado Rodney Jones, que produziu 9 faixas do They Love álbum, processou Sam. Ele foi acusado dessa vez de fazer contato sexual indesejado e forçá-lo a contratar garotas de programa e ter relações com elas. Em documentos judiciais protocolados em Nova York, o Rodney Jones também alegou que o Sam tentou prepará-lo para ter relações com outro homem, dizendo que era uma prática normal na indústria musical. Um mês depois disso, agentes federais invadiram 2 propriedades do Sam em Los Angeles e Miami. Computadores e também outros dispositivos foram confiscados enquanto os policiais revistaram toda a mansão, e ele também foi parado em um aeroporto em Miami enquanto se preparava para partir para Bahamas. O Departamento de Segurança Interna disse que as buscas faziam parte de uma investigação em andamento, mas não estava claro se essas investigações estavam relacionadas aos processos que o Sam estava enfrentando. Enquanto isso, o advogado do Sam chamou as buscas de caça às bruxas baseada em acusações infundadas feitas em processos civis e disse que seu cliente era inocente. Acontece que 2 anos atrás, o Sam deu uma luxuosa festa de aniversário de 53 anos em sua mansão de 61 milhões de dólares em Beverly Hills. Uma série de estrelas da música estiveram presentes, e a lista de convidados contavam com Jay-Z, Travis Scott, Mary J. Blige, Chris Brown e Machine Gun Kelly. A festa coincidiu com seu 30º ano na indústria musical. Mas hoje, como sabemos, em 2024, sua carreira está por um fio, pelas acusações de sequestrar, forçar a usar substâncias e coagir mulheres a atividades sexuais, às vezes por meio de uso de armas de fogo e também ameaças de violência. A mesma mansão em Los Angeles que sediou sua festa de aniversário foi a mesma que foi invadida pela polícia. Lá, os policiais apreenderam suprimentos que eles dizem que eram destinados ao uso em orgias, conhecidas como freak-offs, incluindo substâncias ilícitas e mais de 1.000 frascos de óleo de bebê. E como se já não estivesse ruim o suficiente a situação do Sam, que ele ainda tentava negar e dizer que as vítimas queriam apenas dinheiro, em maio de 2024, vazou um vídeo onde mostrava ele agredindo a Casey, a ex-namorada dele. Imagens das câmeras de segurança de 2016 mostraram o Sam a agredindo no corredor de um hotel de Los Angeles. É possível ver ele empurrando a Casey no chão e a chutando, e depois ele tentou arrastá-la pela blusa e jogou um objeto nela. Um dia depois que esse vídeo vazou e veio a público em 2024, não tinha mais como Sam negar que aquilo havia ocorrido. E então ele se manifestou dizendo o seguinte, abre aspas, assumo total responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. Fiquei enojado quando fiz, estou enojado agora. Fecha aspas. Então, finalmente ele assumiu a culpa por algo que ele fez. E a Casey Ventura postou uma declaração destacando o impacto da violência doméstica. No mesmo mês, a modelo e atriz Crystal McCanny acusou também o Sam de drogá-la e forçá-la a ter relações com ele no banheiro de um estúdio de gravação em Nova York, e isso teria ocorrido em 2003. 2 dias depois, ele foi processado novamente agora por outra mulher chamada April Lampros,
que alegou 4 casos de agressão sexual entre 95 e o ano 2000. A April disse que conheceu o Sam em 94, quando era uma estudante no Instituto de Tecnologia da Moda, e que um relacionamento inicialmente romântico rapidamente se transformou em um relacionamento agressivo, coercitivo e abusivo, baseado apenas em relações sexuais. Em um incidente, ela alegou que o Sam a forçou a tomar êxtase e a ter relações com a namorada dele. Em julho do mesmo ano, a ex-estrela de filmes adultos chamada Adria English afirmou que foi vendida pelo Sam para amigos dele. Isso aconteceu em vários eventos entre 2004 e 2009, nas festas que ele dava, que eram repletas de estrelas da música. Em setembro, Sam não compareceu a uma audiência de um processo movido por um homem chamado Derek Lee Cardelo Smith, e esse homem acusou Sam de ter batizado sua bebida durante uma festa e abusado dele. Essa festa ocorreu em 97, em Detroit. Segundo ele, os dois estavam tendo relações com outras mulheres nessa festa quando Sam tocou suas nádegas. Ele conta que após consumir uma bebida oferecida pelo Sam, ele acabou desmaiando, e que quando ele acordou, o Sam já estava tendo relação com outra mulher e disse o seguinte a ele: também fiz isso com você. O processo foi julgado à revelia porque o Sam não compareceu e então ele foi condenado a pagar o equivalente a 562 milhões de reais ao Derek. Mas a sentença acabou sendo anulada porque a notificação dessa audiência acabou não sendo enviada da forma correta para o Sam, e com isso ele poderá recorrer a essa decisão. Hoje o Derek também está preso por ter sido condenado por conduta sexual criminosa e por sequestro, e a defesa do Sam fala que seu cliente sequer conhece esse homem e que é tudo mentira. E depois que veio à tona a primeira denúncia contra o Sam, não parou mais. Diversas mulheres tiveram coragem de também fazerem essas denúncias. Ainda em setembro de 2024, a Dawn Richard, a ex-cantora do grupo Danity Kane, que também fazia parte da gravadora do Sam, também entrou com uma ação contra ele. Ela alegou que o Sam a agrediu sexualmente em diversas ocasiões, tocando seu corpo sem o seu consentimento, e que tinha abusado dela verbalmente e tinha feito com que ela trabalhasse demais. E então, finalmente, em 16 de setembro, ele foi preso em hotel de Nova York por 3 acusações: tráfico sexual, extorsão e transporte para se envolver em prostituição. Em uma das acusações foi descrito que ele organizava aqueles eventos chamados freak offs, onde forçava mulheres a se envolverem com garotos de programa e depois filmava toda a relação que eles tinham lá. O documento tem 14 páginas e também acusa o Sam de transformar o seu gigantesco império empresarial e toda a sua influência na indústria da música em uma empresa criminosa que ameaçava e abusava de mulheres. Aparentemente, ele usou todo o seu poder na indústria da música para conseguir coagir as pessoas, para que dessa forma ele pudesse satisfazer os seus desejos sexuais. Ele então foi preso e foi negado o direito à fiança por apresentar um risco significativo para esse julgamento, porque foi relatado que ele já havia tentado obstruir a investigação sobre este caso, então ele havia entrado em contato várias vezes com testemunhas e vítimas tentando forjar histórias, e o juiz citou os problemas de raiva do Sam, que ele é uma pessoa um pouco descontrolada, e citou também o histórico de abuso de substâncias como uma das razões para mantê-lo detido até o julgamento. No dia seguinte, ele compareceu ao tribunal de Nova York e foi alegado que ele também se envolveu em sequestro, trabalho forçado, suborno e também outros crimes. Então a situação dele está cada vez pior. Ele foi descrito como o chefe de uma organização criminosa que usava mulheres através de ameaças de violência para forçá-las a participar de orgias, onde elas eram obrigadas a usar substâncias e se relacionar entre eles. Os promotores disseram que essas aberrações nessas festas eram performances sexuais elaboradas e encenadas pelo Sam, e eram festas altamente organizadas. Os funcionários dele reservavam suítes de hotel, depois recrutavam profissionais do sexo e distribuíam drogas, incluindo pó e metanfetamina. Tudo isso para coagir os frequentadores da festa a ter relações e fazer tudo o que ele mandava. Sua equipe também organizou viagens para essas vítimas e também organizou o fornecimento de fluidos intravenosos para ajudá-los a se recuperar das festas. Essas festas duravam dias e as pessoas tinham que se relacionar uma com a outra até quanto o Sam queria, de acordo com o que é relatado desse caso. Elas ficavam extremamente desgastadas no dia seguinte e para que elas conseguissem manter o ritmo,
o Sam organizava tudo ali para dar soro para essas pessoas, para que elas pudessem se recuperar e continuar a festa. Era sempre durante essas festas que aconteciam essas relações e o Sam gravava tudo. E depois ele usava essas imagens para pressionar suas vítimas a ficarem em silêncio. E a situação dele, conforme eu falei, é bem ruim com a justiça, porque se ele for condenado, ele pode pegar uma pena de pelo menos 15 anos de prisão até prisão perpétua. O advogado do Sam declarou a inocência do seu cliente e descreveu que tudo era consensual, então de fato essas festas existiam, provavelmente essas gravações existem, porém hoje eles falam que todos que estavam na festa quiseram estar lá, então não existe tráfico nesse caso. Isso é o que a defesa alega. Depois de tudo isso vir à tona na mídia, começaram a levantar também outras estrelas que trabalharam com Sam, e uma delas é o Justin Bieber. Quando Justin Bieber começou sua carreira, ele citou Sam como uma de suas maiores influências na música. Quando Justin tinha apenas 15 anos, ele até tentou fazer uma parceria com Sam em 2009. Porém, aparentemente essa colaboração não aconteceu. Mas depois os dois se reaproximaram novamente quando o Usher intermediou a amizade entre eles. O Usher também é mentor do Justin e o Sam era mentor do Usher. Depois disso, o Justin e o Sam ficaram bem próximos. E agora está sendo alegado que o Justin Bieber foi também uma das vítimas de agressão sexual por parte do Sam. As alegações começaram principalmente depois que o livro de memórias da ex-esposa do Sam, chamada Kim Porter, trouxe à tona várias alegações sobre o rapper, e isso aconteceu após a sua prisão. Esse livro é intitulado como Kim Lost Words, e ele afirma que ela descobriu e copiou as gravações que o Sam fez de si mesmo tendo relações com meninos menores de idade, que ele estava agenciando na época. Tudo que está nesse livro foi retirado do diário da Kim. Ela faleceu em 2018, mas antes disso, ela salvou seu diário em um pendrive e deu a um dos seus amigos. Mais tarde, o amigo dela, o Chris Todd, publicou esse diário em formato de livro e agora ele se tornou um best-seller da Amazon. O livro contém alegações perturbadoras contra o Sam, incluindo abuso de menores, que é uma das piores denúncias que tem contra ele. No livro não fala claramente o nome do Justin Bieber, mas dá a entender que era ele, porque é mencionado que tem um cantor jovem muito famoso próximo do Puff Daddy, que foi uma vítima dele, então dá a entender que é do Justin Bieber. Além do Justin, a prisão que foi feita nos últimos dias e todas as revelações a respeito das festas organizadas por ele pode ter respingado também até no casamento da Jennifer Lopez com o Ben Affleck. A cantora namorou com o Sam entre 1999 e 2001. E como eu falei, o Sam tinha o hábito de filmar suas relações sexuais. E uma dessas fitas teria sido com a própria J.Lo. Pessoas próximas a ele dizem que quando eles estavam namorando, ele fez vários vídeos deles fazendo amor quente e apaixonado, conforme a descrição. Os amigos do Sam deixaram claro que ele ainda tinha essa fita guardada com ele. E a existência desse material aparentemente também foi um dos motivos para o fim do casamento dela com Chris Judge em 2003. E essa suposta filmagem pode ter continuado com seus estragos nos relacionamentos posteriores da J.Lo. O rapper Suge Knight disse acreditar que a tal sexy tape do Sam com a J.Lo pode ter sido recuperada pelo FBI em meio às investigações, assim também como outros vídeos comprometedores da cantora. Esse rapper disse que acredita que o FBI fez uma visita de cortesia ao Ben Affleck para mostrar algumas coisas sobre a J.Lo. Segundo esse rapper, quando o Ben Affleck viu as coisas que a J.Lo já fez e tudo o que foi gravado, ele não conseguiu mais olhar para ela da mesma forma, e esse poderia ser o motivo do fim do casamento deles. Porém, isso é só a opinião desse rapper, não tem qualquer evidência para sustentar essas falas dele. Além disso, tem um vídeo do Sam com o Justin Bieber, quando ele era ainda menor de idade, uma criança, no qual ele oferece um carro de luxo para o Justin, uma casa e sair para pegar garotas. Uma fonte disse ao Radar Online que o caso do Sam está claramente se preparando para ser o próximo escândalo estilo Jeffrey Epstein. Todo mundo que era alguém da música ou então do showbiz provavelmente foi a uma das festas do Sam. E agora eles estão com medo sobre o que pode ser revelado
sobre os seus passados. E depois de tudo isso vazado, os fãs passaram a vasculhar todo o passado do Sam e a relação dele com os artistas que ele apadrinhou ao longo dos anos. Como, por exemplo, conforme eu falei, o Justin Bieber, mas tem também aí a Rihanna, a Mariah Carey, entre outros. E agora eu vou falar algumas teorias que está surgindo de toda essa história. Então eu já trouxe as acusações para vocês, o que é fato, o que está sendo comprovado, e agora vamos entrar em algumas teorias com base em algumas investigações aí da internet. Uma delas alega que a Rihanna foi traficada. Ela tinha apenas 16 anos de idade e morava em Barbados, quando de repente sua vida mudou de rumo. É dito que ela foi colocada em um avião, foi parar em Los Angeles durante uma madrugada no escritório do Jay-Z, um dos melhores amigos do Sam. E isso foi feito para fechar um contrato milionário com ela. E o que se especula é que a cantora teria sido traficada para a indústria da música na ocasião, e que o Jay-Z teria a proteção dos gigantes da indústria, no caso, o Sam. E de fato, anos atrás, o próprio Jay-Z admitiu em entrevistas que a Rihanna esteve sim em seu escritório até 4 horas da manhã sozinha, sem os seus pais, apenas com o seu representante para fechar negócio com ele. E o que os fãs especulam é que a cantora supostamente teria ouvido falar sobre um novo caça-talentos em sua região. Então ela teria ido até seu quarto de hotel em Barbados para cantar para ele e mostrar o seu talento, porém na mesma madrugada ela teria sido colocada dentro desse jatinho, levada à força para Los Angeles para se encontrar com Jay-Z. Na entrevista, o Jay-Z diz que ele não deixaria Rihanna sair do seu escritório sem um contrato assinado. Porém, essa teoria diz que ele a teria ameaçado, dizendo que se ela não saísse de lá pela porta da frente como nova agenciada dele, ela sairia pela janela. Agora, sobre o Justin Bieber, tem mais coisas, porque tem aquela música dele que chama Yummy. Essa música supostamente seria uma denúncia sobre o abuso que ele sofreu do Sam, de acordo com a teoria que foi levantada. O Justin já disse em entrevistas que não quer saber sobre a prisão do Sam e disse que está priorizando a sua família, que ele não vai falar nada sobre isso. Mas esse clipe, ele começa com crianças tocando instrumentos musicais de forma bem melancólica em um restaurante cheio de adultos. Na sequência, o Justin se senta com o John Podesta, um homem envolvido no escândalo do Pizzagate, e para quem não sabe, eu vou explicar o que é o Pizzagate. Foi uma teoria levantada em 2016, quando a conta do e-mail pessoal do John Podesta, diretor da campanha da Hillary Clinton, foi invadida. O WikiLeaks publicou em sua página esses e-mails, e começou a ser alegado que ali continham mensagens codificadas que conectavam vários funcionários de alto escalão do Partido Democrata a crimes contra crianças. Um dos estabelecimentos envolvidos foi a pizzaria Comet Ping Pong, em Washington, D.C. Na época foi falado que os membros dessa rede criminosa se comunicavam por códigos, e um deles era por imagens de pizza, ou então falando sobre pizza. E em uma das divulgações do clipe da música Yummy, o Justin Bieber escreveu o nome da música em formato de pizza. E ao final do videoclipe, ele aparece sentado à mesa com o L.A. Reid e com John Podesta. E o clipe finaliza com um prato com uma foto do Justin Bieber ainda criança, acompanhado da palavra Yummy, que seria delícia em português. Além disso, o empresário do Justin, o L.A. Reid, disse que quando o conheceu aos 14 anos, o achava lindo como nenhuma mulher poderia ser. Essa declaração gerou um burburinho gigante na internet, porque o Justin Bieber nessa época era apenas uma criança, e o empresário dele já estava olhando ele com outros olhos, aparentemente, e estava se referindo de uma forma não tão legal sobre ele. Na época, o cantor também era apadrinhado pelo Sam, que era muito amigo e tinha uma relação de trabalho com o empresário de Justin Bieber. O Justin Bieber, anos depois, chegou a mencionar em um testemunho na sua igreja sobre a história de um menino que foi abusado na indústria do entretenimento e que esse seria o motivo dele querer se afastar desse meio. E muitos acreditam que nesse testemunho, na verdade, ele estava falando sobre ele mesmo. Um vídeo também viralizou na internet, onde aparece o Sam questionando o motivo do Justin Bieber ter se afastado dele. E nessa época o Justin era bem novinho, ele era criança ainda. É aquele vídeo que eu falei, que ele oferece um carro de luxo, uma casa e sair para pegar garotas. Porém, na sequência, o Sam diz o seguinte: o resto é segredo nosso.
Essa frase em questão fez com que a internet fervesse em especulações sobre o abuso que supostamente o Justin pode ter sofrido. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come to LA. Yeah, this gonna be yours. So every time you come to LA, it's a little dusty, but you know. Okay. Okay. All right, so I'm gonna be driving this next year. Yeah, when you get 16, you come down. Right now, he's having 48 hours with Diddy. Him and his boy. They're having the times of their lives, like, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. A man after my heart. That's what I'm talking about, kid. E agora, fontes disseram ao Daily Mail que o Justin se arrepende da sua colaboração com o Sam e se recusa também a falar sobre a prisão. É dito que ele está bastante perturbado com as notícias e não está disposto a falar sobre isso. I think that I was just, living in this shame, living in all this sort of stuff of my past, and I wasn't able to move on. Do you think the person that the you of then was on a path of self-destruction? Oh, for sure. Yeah, I would have, for sure, 100%. Yeah. It would have been no bueno. It was bad. I don't know if I'd be alive, for sure. It was dark. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. People take for granted encounters and I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Do you realize how important your story is? Every time I have a conversation with someone who's been through this unique type of experience, I'm searching for some kind of truth that can help. I commend you for going there and asking the tough questions and the things that people don't want to talk about and they don't want to go there because it's revealing and I want people to take a look at my story and hopefully my words can make a difference. What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Yeah. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you tried to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Alguns artistas que trabalharam com o Sam ao longo dos anos já se pronunciaram contra ele depois de todas essas acusações, porém tem outros artistas que permanecem em silêncio. E lembra que eu falei que tem pessoas próximas do Sam que agora estão com medo de segredos virem à tona, de segredos serem revelados? Aparentemente o Usher é uma dessas pessoas. Acontece que o Usher é amigo de longa data do Sam. Eles moraram juntos quando o Usher tinha apenas 14 anos. Na época, o L.A. Reid enviou o Usher para morar junto com o Sam para que ele pudesse aprender mais sobre o mundo da música. E ele falou o seguinte em uma entrevista: eu fui lá ver o estilo de vida e eu vi, mas não sei se eu poderia me permitir e entender o que eu estava vendo. Era bem selvagem, estavam acontecendo coisas muito curiosas. E eu não necessariamente entendia. Durante essa entrevista do Usher, aparentemente ele estava tomando muito cuidado com as palavras. E atualmente, depois da prisão do seu amigo, a sua conta no X, no antigo Twitter, estranhamente foi esvaziada. Então a conta do Usher foi esvaziada nessa semana. Todos os tweets foram deletados. Claro que isso fez com que muitos desconfiassem que ali teria muitas referências do que ele já presenciou na casa do amigo, e por isso ocorreu essa limpa na rede social. Mas dia 22, em meio a várias especulações que vieram à tona aí na internet, o Usher veio a público alegando que, na verdade, sua conta foi hackeada. Uma coincidência muito estranha. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse caso
super bombástico que tá acontecendo aí nos Estados Unidos e tomando conta do mundo inteiro. Deixa aqui embaixo pra mim o que você achou. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.